Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, basicamente, a gente vai aqui mais uma vez continuar, é claro, com as análises semanais dos episódios do anime de História, que semana passada não teve episódio e a gente não sabe o motivo. Alguns animes semana passada foram adiados até devido às Olimpíadas e tudo mais, também estão sendo transmitidas lá no Japão, já que o Japão está indo muito bem, por sinal, mas o História aparentemente foi adiado por motivos que não tem nada a ver com isso, que chega a ser um tanto quanto preocupante, ao mesmo tempo que a gente vê que esse episódio tá bem fluido, é claro, não tá mais nada no mesmo nível do primeiro episódio, que era aquela animação fluida até mesmo nos mínimos detalhes, mas a gente ainda continua com a produção muito boa. Então fica realmente essa dúvida do porquê ali que foi adiado um episódio, talvez problemas nos episódios futuros ou não. A gente não vai saber, pelo menos não por enquanto, ou se realmente a gente vai saber, mas o ponto é que a gente vai para vir aqui analisar esse quarto episódio de uma história. Tem algumas coisas interessantes a se comentar, só que é claro, antes de tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo. E então, justamente por isso, deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu realmente então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, vambora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse quarto capítulo vendo ali o pessoal da turma do Will basicamente numa aula prática, onde eles lutam ali usando claramente suas magias contra vários golems, ao mesmo tempo que a gente vê os créditos que cada um dos alunos no fim das contas tem, a gente vendo basicamente também um pouco das magias de cada um, fora também apresentações de novos personagens que vão ter bastante relevância nesse novo arco que vai começar, que é basicamente um arco de torneio, pelo que dá a entender. Mas a gente vendo ali o Sion com seus 9.899 créditos, a Colette com 7.340 créditos, a Lihana com 10.100 créditos e com a sua incrível magia de raios, e também o Wignall Lindor, que é até um lance interessante, e a gente vendo ele com 10.075 créditos, mas um ponto interessante que é, se a gente notar muito bem, ele é um elfo. Já tinha sido comentado nos últimos episódios, eu até acho que eu comentei no review do episódio 3, essa questão de elfos e anões terem vindo de outros mundos, e é algo que é até falado um pouco nesse episódio, só que a gente vê que os elfos foram muito bem tratados, acolhidos pelos humanos, tudo mais, tanto que se a gente relembrar o episódio passado, quando apareceram ali os 4 dos 5 magia vendors, 2 deles ali eram elfos. Então os elfos foram muito bem aceitos pela sociedade, enquanto isso os anões, em contrapartida, são completamente marginalizados de certa forma. E a gente vendo também a aparição do Julius com seus 10.048 créditos, que vai ser o grande rival do Will, de certa forma, nesse arco. A gente vendo ele vir com a sua magia de gelo e tudo mais, só que com uma personalidade terrível, como a gente vai ver no decorrer do review. Enquanto isso, o Will, que só com seus humildes 5.405 pontos, vendo de que esse daí é o último ano dele aí na escola, então para ele se tornar um magia vendor torna-se cada vez mais difícil, porque ele tem um tempo limite para conseguir isso. Eu não sei exatamente se ele só poderia atingir esse posto sendo aluno da escola, mas pelo que dá a entender, muito provavelmente seja isso. E bom, é justamente isso que a gente quer ver, né? Como que ele vai fazer para resolver tudo isso. Enquanto a gente começa a descobrir um pouco mais sobre esse grande evento, basicamente, que vai acontecer, que é um grande festival de magia.
que basicamente é um evento que acontece uma vez a cada 2 anos aí na Academia Mágica, onde a gente vê que enquanto as diversas competições acontecem, altos magos ali, os Magia Vendors, descem da torre para virem ali recrutarem pessoas. A gente mesmo viu lá no episódio passado aquela garota que trabalhava basicamente como olheira ali para os Magia Vendors atrás de alguém que poderia ter algum futuro promissor, alguém talvez para se tornar Magia Vendor ou subir de cargo em todo esse escalão aí que a gente está começando a ver da magia. E o Will foi o nome que ela propôs, é claro, mas ninguém aparentemente aceitou. A própria Euphalia fica na dela porque ela sabe que o Will tem total competência de chegar até aí, mas ela não conseguiria convencer ninguém. Então, se for para mostrar, que seja mostrando na prática tudo que o Will tem. Só que o Will meio que um pouco sem vontade de ir em todo esse evento, enquanto a gente vê uma referência que, bom, na verdade, sem nem ter uma referência a Harry Potter, ele torna-se ainda mais colossal quando a gente vê que existem ali algumas facções mágicas, que basicamente são as facções dos 5 Magia Vendors, sendo que 4 são as principais, basicamente como se cada facção tivesse tentando recrutar novos magos. A gente mesmo viu que dentro dos próprios Magia Vendors eles não se dão tão bem assim. Isso é uma referência até se a gente parar para pensar Harry Potter, porque a gente tem ali as casas em Hogwarts, Grifinória, Corvinal, Sonserina, Lufa-Lufa, eu não lembro se tem Marmota, mas eu lembro dessas 4 e a gente vê na apresentação das 5, mas as 4 principais a gente vê também, porque também foram apresentadas só 4 Magia Vendors, ficando na dúvida quem é o quinto e aparentemente líder dos Magia Vendors, mas a gente vê ali as facções da varinha do Lorde dos Raios, Torzeus Face, a varinha sagrada da elfa Elief Canon, a varinha do Imperador das Chamas Incindia Barhan e a varinha da donzela do gelo Albesvina. Fora também, é claro, também a gente vê a apresentação da varinha soberana da luz Masterias Noah, que é ali o atual Magia Vendor que lidera as 4 facções. E a gente vê na própria Colette, ela apresenta todas essas informações pro Will e vendo que o Will pode ter ali com todo o talento, porque convenhamos, o Will é muito talentoso. A inteligência dele para combate, também a força física dele é algo fora de série, onde de fato ali, mesmo que o Will não queira participar muito desse torneio todo devido a algumas experiências um tanto quanto traumáticas no passado, a própria Colette vê de que se ele aparecesse com as habilidades atuais dele, todos os veriam ali de forma diferente. Só que o Will, ele ainda continua contrário a isso, vendo que se ele participasse apenas vai parecer mais um evento esportivo, porque ele lembra que da última vez que ele participou desse evento, geral achando injusto, o que é até um tanto quanto ridículo, porque o pessoal criticando no fim das contas o Will por ser injusto. Injusto, na verdade, não é ele que tá lutando contra o mago lutar contra ele ser injusto. Não, é ele que tá na uma parte mais desfavorecida. Então é um mérito colossal dele, mesmo só na pura força bruta, ele ainda conseguir ganhar de um mago. Então, convenhamos, essa questão de magia ser suprema a tudo começou já a encher um pouquinho o saco, porque o Will é forte pra caramba, só que ninguém quer reconhecer isso, ou pelo menos pouquíssimas pessoas reconhecem esse potencial dele. Mas a gente tá vendo que enquanto isso passa-se o episódio e tudo mais, e eles encontram ali no local onde estão os armários de todos os alunos uma porta ali escondida com a barreira selando tudo isso, e o gatinho do Will, que é mó fofinho, aparentemente um carbunco, porque tem ali uma pedra no meio da testa e tudo mais, acaba quebrando todo o selo que permitem eles entrarem nessa sala escondida. E bom, debaixo da escola, imagina o que tem.
Adivinhe. Simplesmente a gente vê, bom, apostas clandestinas. Sim. O pessoal no submundo da escola apostando basicamente quem que vai vencer cada evento do grande festival de magia, enquanto a gente vê o próprio Sion observando tudo isso, ele até pistola ali quando vê o Will, ele ainda não conseguiu superar o fato que foi salvo pelo Will, a quem tanto despreza, e a Colette, que, meu Deus, ela é muito da hora, ela mesmo vindo pra proteger o Will e tudo mais, dizendo ali de que se ele for violento com o Will de novo, ela vai ficar brava de verdade, então ela ameaçando ele pra proteger o Will. É muito fofinho, tal, a relação desses dois, apesar que eu shippo o Will mesmo é com a Elfaria, só que ela também debochando da cara do Sion, porque dentro da própria turma deles, a gente viu o pessoal que foi apresentar os novos alunos tem essa rivalidade ali, o Sion tem essa rivalidade com eles, porque ele que se gaba ser o maioral e tudo mais, não é o aluno da turma ou o ano deles especificamente, porque parece então ter várias turmas diferentes, só que todos são do mesmo ano, onde ele ali não é o melhor de todos, como se gabe, com essa parte dela zombando dele até interessante. Mas a gente também vendo um pouco mais sobre o Will que ele trabalha ali, já que, bom, ele tem que pagar ali a academia, né, a mensalidade, o que algo que aparentemente deva ser caro, porque ele trabalha em 2 trabalhos diferentes, a gente vê, ele é ali, ele estuda na escola, mas ao mesmo tempo ele trabalha entregando jornais, ao mesmo tempo ele trabalha ali num bar onde a maioria dos clientes são anões e tudo mais, e ele ali trabalhando, então realmente vida de estudante sim tem seus perrengues, ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo é um tanto quanto complicado. Mas a gente vendo ali ele conversando com um amigo que é o colega de quarto dele, o Rose, que tem um certo carinho e tudo mais, a gente já viu um pouco disso, mas ele preocupado com o Will, essa questão ali do trabalho do Will não pagar também, porque é um bar só frequentado por anões. E bom, os anões são tão desvalorizados nesse mundo que o salário deles também não é muito bom, só que o Will ele não liga muito se ele recebe muito pouco. Ele gosta ali do trabalho que ele tem e tudo mais, ele mesmo vê que poderia tentar conseguir algo melhor, pedindo ajuda pro professor lá que ajuda ele, mas ele gosta do que ele faz, ele gosta dos anões, ele se vê um pouco neles, ele mesmo confessa respeitar os anões, e justamente por isso ele acaba criando uma certa disputa com o Julius, que apareceu lá no começo do episódio, porque simplesmente o filho da mãe inventa de ir ali no bar e tal, estava com os amigos, e o cara é escroto. É a melhor forma de definir esse filho da mãe e tudo mais. Ele começa a falar mal pra caramba dos anões, vem um mimimi pra cá, um blá 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 pra lá, e diminuindo pra caramba ali a figura dos anões, dizendo que eles só vivem aí nesse lugar porque as pessoas deste mundo têm boa vontade com eles. Então, realmente esse cara tem uma personalidade escrota, mas em meio a tudo isso a gente descobre um lance interessante. O fato de que há muito tempo a gente descobre que o mundo dos anões foi destruído pelos invasores celestiais, supostamente os mesmos invasores aí desse mundo em que o Will e os demais habitam. Então aumenta ainda mais a dúvida se que não existem outros mundos, como os anões vieram para aí, o mesmo vale para os elfos, e o que é que esses invasores celestiais querem, o que eles são, quão forte eles são. Então fica ainda mais essas dúvidas. É interessante porque não vai dando uma revelação gigantesca, não, eles vão alimentando de pouquinho em pouquinho e tudo mais. Então quando for aquela revelação bombástica, não vai ser algo que vai vindo de uma hora para outra. Então é interessante que vão enriquecendo o mundo aos poucos de uma maneira que vai sendo até muito bem feita. Mas a gente vendo que
o Will que ele tenta se segurar pra não partir pra cima do Julius, só que não dá. A gente mesmo vendo o Julius diminuir pra caramba, os anões que já são muito maltratados, já sofrem com um baita de um preconceito, porque ao contrário dos elfos, os anões são tratados com completo desdém. Onde, por exemplo, se um anão puser as mãos em um mago, eles estarão instantaneamente em perigo. E o Will que simplesmente não aguenta ouvir todas essas atrocidades e babaquices que o Julius fala e simplesmente decide partir pra mão. Ele mesmo pedindo para que o Julius retire os insultos que ele disse, mas ele se recusa completamente. Aí os dois capanguinhos do Julius decidem partir pra cima e o Will simplesmente na mão manda os dois direto pro chão. E nossa, aí o protagonista subiu horrores ainda mais na minha visão, porque ele não tem peninha de ninguém. Ele bate, arruma briga, então eu achei essa cena muito da hora. Mesmo que seja só por aí, a gente não tem uma luta gigantesca e tudo mais, a gente mesmo vendo o Julius ficar pé da vida, mas eu tô sim, claramente puxando do Julius, porque eu detestei o personagem, convenhamos, a personalidade dele é horrível e como vocês mesmos vão ver na capa do vídeo, eu tô torcendo pra que o Will dê essa porrada nesse filho da mãe louco. Porque a gente vendo ele partir pra cima do Will com a magia de gelo que é um tanto quanto roubada, mas o Will aparentemente nem tenta revidar ou levar muito isso da série, fora também ele tá sem todos os armamentos dele, então é um tanto quanto injusta a luta. Mas a gente vendo ali o próprio Julius olhar diretamente nos olhos do Will e ver que mesmo o Will sendo preso com gelo contra a parede, ele não tá disposto a se render, ele ainda vê esse brilho nos olhos do Will e ele mesmo não se satisfaz com tudo isso. Então é justamente por isso que ele pede para que o Will entre no grande festival de magia, onde lá ele justamente vai humilhar o Will na frente de todos os espectadores e o Will simplesmente aceita participar. Porque quem vai ser humilhado, meus amigos, vai ser o Julius. O Will vai sentar a porrada nesse filho da mãe, ou ao menos assim eu imensamente espero. A gente mesmo vendo o próprio amigo do Will, Roast, percebendo que o Will ele está muito bravo. Então o hype realmente sobe, essa porradaria entre os dois vai começar o arco de torneio clichê para a maioria dos shounens, mas aqui vai ser muito bem animado, assim eu espero imensamente que não tenha nenhum problema de animação por conta, né, a gente teve esse um episódio adiado e tudo mais, então fica essa preocupação, mas por enquanto tudo segue bem, a gente vendo tudo muito tranquilo e tal, mas eu espero apenas para os próximos episódios. Porque eu já vou, é claro, me despedindo de todos vocês, mas espero que tenham gostado, é claro, desse vídeo, que justamente por isso deixa um like, se inscreva no canal e, claro, também ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e eu fui.